Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Barcelos. Sou advogado especializado em direito digital e constitucional. A pergunta que eu faço é: o que aconteceria se o governo brasileiro decidisse bloquear as redes sociais? Será que veríamos algo parecido, com o caos que está rolando no Nepal? Com protestos violentos, mortes e até a renúncia de um líder? Vou explicar tudo de forma clara e vou usar exemplos do dia a dia para que qualquer um entenda. Imagina acordar amanhã e não conseguir acessar o WhatsApp para falar com a família, o Instagram para ver memes ou o YouTube para aprender algo novo. Assustador, né? Vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos contextualizar o que rolou no Nepal, porque é o ponto de partida da nossa conversa. Lá no início de setembro de 2025, o governo do então primeiro-ministro K.P. Sharma Oli decidiu bloquear 26 redes sociais de uma vez só. Estamos falando de gigantes como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok e até o X, antigo Twitter. A justificativa oficial: combater fake news e forçar as plataformas a se registrarem no país, além de cooperarem com a justiça local. Mas na prática, muita gente viu isso como uma tentativa de censura, especialmente porque o Nepal tem um histórico de instabilidade política, com corrupção rampante, nepotismo, tipo filhos de políticos vivendo no luxo enquanto a população passa fome, e uma economia em crise com alto desemprego entre os jovens. O que aconteceu em seguida foi uma explosão social. A geração Z, que são jovens entre 18 e 25 anos, que cresceram conectados, liderou os protestos. No começo, tudo pacífico. Marchas nas ruas de Katmandu, a capital, com cartazes pedindo o fim do bloqueio e mais transparência no governo. Mas aí veio a repressão policial. Eles usaram gás lacrimogênio, cacetadas e até munição real. Resultado? Pelo menos 19 mortes, mais de 400 feridos. Os manifestantes furiosos revidaram, incendiaram o parlamento, a Suprema Corte e até as casas de políticos influentes, incluindo a do próprio Oli. Foi um caos total, com toque de recolher ignorado e a cidade pegando fogo, literalmente. No dia 9 de setembro, Oli renunciou. O bloqueio foi suspenso, mas os protestos continuaram, porque o problema era mais profundo. Insatisfação com a elite política, desigualdades e falta de oportunidades. É como se uma faísca, o bloqueio, acendesse um barril de pólvora que já estava pronto para explodir. Agora, vamos trazer isso para o Brasil. Será que algo assim poderia acontecer aqui? Bem, para responder, precisamos entender o nosso sistema legal. No Brasil, diferente do Nepal, que tem um governo mais centralizado e instável, eles saíram de uma monarquia há pouco tempo e têm eleições frequentes com trocas de poder. Nós temos uma democracia consolidada desde 1988, com a nossa Constituição Federal, que é como o manual de regras do país. Ela é super protetora dos direitos individuais. Vou explicar o básico. O artigo 5º da Constituição é o coração dos direitos fundamentais. Ele diz no inciso 4º que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso significa que você pode expressar suas opiniões sem medo, desde que não esconda quem é. No inciso 9 fica claro: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Olha só, sem censura. Isso proíbe o governo de calar vozes antes mesmo de elas falarem. E no inciso 14, garante o acesso à informação. Em resumo, bloquear redes sociais por capricho seria como violar esses direitos. É inconstitucional. Ponto final. Mas espera aí, Tiago. Você pode estar pensando: não bloquearam o X no Brasil em 2024? Sim, bloquearam. Vamos descomplicar isso. Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal, STF, nosso tribunal máximo, determinou o bloqueio total do X, porque a plataforma não cumpria ordens judiciais. O que rolou? O ministro Alexandre de Moraes mandou remover contas que espalhavam desinformação, ameaças e crimes como incitação à violência.
O X, comandado por Elon Musk, ignorou. Não pagou multas que somavam 18 milhões de reais e ainda demitiu seu representante legal no Brasil. Resultado: bloqueio para forçar o cumprimento. Mas note, isso foi uma decisão judicial, não um decreto do presidente. E durou só até outubro de 2024, quando o X cedeu, pagou as multas e voltou ao ar. Isso nos leva ao Marco Civil da Internet, de 2014, que é como o Código de Conduta da Web no Brasil. Ele diz que provedores de internet, como as redes sociais, não são responsáveis pelo conteúdo dos usuários, a menos que ignorem uma ordem judicial específica para remover algo ilegal. Em junho de 2025, o STF endureceu isso. Plataformas agora podem ser punidas se não retirarem conteúdos criminosos após notificação judicial, como pedofilia, incitação ao suicídio ou discursos de ódio que levem à violência. E o governo Lula, em agosto de 2025, anunciou um projeto de lei para regular as Big Techs, prevendo suspensão provisória de redes sociais por até 30 dias se elas omitirem crimes graves. Mas, de novo, isso precisaria de aprovação do Congresso e aval do Judiciário. Então, hipoteticamente, se o governo tentasse um bloqueio amplo como no Nepal, tipo desligar tudo sem motivo judicial sólido, o que aconteceria? Primeiro, reações legais imediatas. Advogados como eu entrariam com ações no STF alegando violação da Constituição. O tribunal provavelmente suspenderia o bloqueio rapidinho, como já fez em casos parecidos. Lembra das fake news durante a pandemia? O STF agiu rápido para proteger a informação. Economicamente, seria um desastre. Milhões de brasileiros usam redes para trabalhar, lojinhas no Instagram, entregadores no WhatsApp e influenciadores no YouTube. Um bloqueio prolongado causaria desemprego, prejuízos bilionários e agravaria a desigualdade, já que os mais pobres dependem delas para se conectar. Socialmente, aí é que a coisa pega fogo. Literalmente, talvez. O Brasil tem um histórico de protestos massivos. Lembra das jornadas de junho de 2013? Começaram com aumento de ônibus e viraram uma revolta contra a corrupção e serviços ruins. Ou os atos contra Dilma em 2016 ou pró-Bolsonaro em 2022. Um bloqueio de rede seria o estopim perfeito para a geração Z e millennials que são super conectados. Imagina, jovens sem acesso ao TikTok para se organizar, mas usando VPNs, redes virtuais privadas, para burlar. Aliás, no bloqueio do X, o STF multou quem usasse VPN, mas muita gente ignorou. Protestos começariam online, em apps alternativos, e iriam para as ruas, avenidas de São Paulo, Rio, Brasília lotadas. Hashtags como Xirma libera as redes virariam trending global. Mas seria igual ao Nepal? Algumas semelhanças, sim. Lá e aqui a juventude está frustrada com corrupção. No Brasil, escândalos como Lava Jato ainda ecoam. Desigualdade. Somos um dos países mais desiguais do mundo. E crise econômica, inflação, desemprego jovem em alta. Os protestos poderiam escalar se a polícia reprimisse com violência, como em 2013, quando houve mortes e feridos. Poderia haver vandalismo, ataques a prédios públicos, como o Congresso ou o Palácio do Planalto. E a polarização política complicaria. Bolsonaristas veriam como censura da esquerda, petistas como defesa da democracia. Confrontos entre grupos rivais? Possível. Diferenças-chave. No Nepal, o sistema é mais frágil. Eles têm um parlamento que pode ser dissolvido fácil, e o premier renunciou sob pressão direta. Aqui, o presidente não cai assim. Precisaria de impeachment, que é um processo longo no Congresso. Nossas instituições são mais fortes. STF, Ministério Público, imprensa livre, apesar das críticas. Um bloqueio atrairia a atenção internacional. ONU, OEA, pressionando por direitos humanos. E, culturalmente, brasileiros são criativos. Memes, músicas de protesto, lives em plataformas alternativas. Em vez de só violência, veríamos uma resistência brasileira, com samba nas ruas e humor para desarmar a tensão. Agora, pense nas consequências a longo prazo. Se o bloqueio durasse,
poderia enfraquecer a democracia. Sem redes, fake news diminuem, mas também o ativismo, como campanhas contra a violência policial ou ambiental. Empresas tech poderiam boicotar o Brasil, afetando investimentos. E, pessoalmente, famílias separadas sem WhatsApp, estudantes sem aulas online, negócios falindo. No Nepal, o bloqueio durou só uma semana, mas causou trauma nacional. Aqui, poderia dividir o país ainda mais, com eleições virando plebiscito sobre liberdade digital. Para prender você até aqui, imagine um cenário fictício. Você é um jovem em São Paulo, acorda sem Instagram. Vai para a rua protestar pacificamente, mas a polícia avança. Seu amigo é ferido. Isso vira notícia global e o mundo pressiona. O STF intervém, suspende o bloqueio. Você volta online, mas agora mais consciente dos seus direitos. É isso que a Constituição protege, sua voz. Em conclusão, um bloqueio no Brasil não seria exatamente como no Nepal. Nossas leis e instituições nos blindam um pouco mais. Mas o risco de caos existe, especialmente se for visto como autoritário. O segredo é equilíbrio, regular para combater crimes, sem censurar. Como advogado, defendo que a liberdade de expressão é o pilar da democracia. E você? O que faria se isso acontecesse? Pense nisso, compartilhe, debata, enquanto as redes estão no ar. Obrigado por ouvir até o final. Se quiser mais, me siga ou comente. Abraços, Tiago Barcelos.